família, vamos lá. Tá na hora do vídeo e 4 matérias para vocês. Para começar, tá? Vou te mostrar aqui que já tá vindo um Taifu novo, Taifu Nigo, tá? Ó o bonitão aqui, ó, Nigo, tá? Então, você vê que ele vai pegar a rota aqui, que ele vai entrar bem no meio do Japão. Só que esse não tá com tamanho muito grande de rádio. Já teve outros maiores vindo pro Japão, mas você vê que esse vai pegar aqui diretão aqui. Então ele vai pegar Tóquio, vai pegar aqui a região de Gifu, onde que eu tô. Grande provavelmente vai pegar uma, como é que se fala, uma parte de Aichi também. Mieken pode escapar, mas vai ter forte chuva, grande provavelmente. Então eu vou trazer isso para você. Então já dá para você ter uma ideia aqui da formação dele. Formou hoje, né? E já vai seguindo. Tá? Então isso aqui é uma das matérias para hoje. Tchan, agora você vai ver o bonitão. E continuando aqui, as outras 3 matérias, tá? Preço do petróleo subiu. E nisso o que vai acontecer? Japão, o preço do combustível vai subir, tá? Por mais que o governo esteja subsidiando, grande provavelmente a coisa deve continuar subindo o preço. Então, para você que tem carro, tá? Tomar cuidado. E para quem achou que o Trump já tinha parado de colocar as taxas, pois é, mais taxa para você. Então, se o Japão achou que estava ruim, acabou de piorar. Porque o Trump colocou tarifas sobre aço e alumínio para eletrodomésticos. Então tudo que o Japão exportar para os Estados Unidos de eletrodomésticos, se lascou. Então se faltava alguma indústria no Japão para ser afetada, agora não falta mais nada. Já está aí. Tá? E novidade sobre o fechamento do Estreito de Hormuz. Tá? Agora os Estados Unidos resolveu se pronunciar. Então vou trazer isso para você. A japonesa, mas o que é isso? Sugiro que você assista o vídeo passado, que eu gravei hoje. Já está no ar, tá? Sobre o Estreito de Hormuz ali. Porque não vou falar tudo de novo nesse vídeo. Tá? Então já está um vídeo lá, sugiro que assista. Quem não viu. Tá? Porque isso vai impactar muito a vida das pessoas aqui no Japão. Querendo ou não. E se realmente isso acontecer, vai impactar de uma forma bem feia. Por mais que alguém fale, mas ele compra da Rússia petróleo. Ó, sugiro que você dê uma procurada nos dados, porque não tem dados nenhum falando sobre a quantidade que ele compra, isso para começar. As compras começaram tem pouco tempo com os Estados Unidos autorizando. Então você já sabe que bons dados o governo não tem para apresentar. Então não cai na ilusão que os russos vão salvar o Japão na parte do petróleo, porque não vão. Tá? Então, continuando aqui, então vamos lá. Vamos começar aqui pelo Taifu. Tá? Taifu Nigo. Taifu número 2. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá? Em relação a Japão. Porque aqui você vê que aqui a gente mostra mesmo e não tem frescura. Vamos lá. O Taifu número 2, que se formou no mar ao largo da costa de Ogasawara, em Tóquio ali, na manhã do dia 23, deve chegar perto das ilhas Ogasawara antes do amanhecer do dia 24. Então você vê que o pau já vai começar a torar. É provavelmente que chuvas fortes caiam nas ilhas Ogasawara, portanto, recomenda-se cautela como deslizamentos de terra, ventos fortes e altas ondas. Então, se você mora perto do litoral, saia de perto da praia. Tá? De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o Taifu número 2, Nigo, tá? Formado na manhã do dia 23, deslocava-se para noroeste às 15 horas, numa velocidade de cerca de 20 km por hora, sobre o mar, 230 km a sudoeste da ilha de Chichishima. A pressão central é de 1.004 hectopascais e a velocidade máxima do vento perto do centro é de 18 metros e a velocidade máxima instantânea do vento era de 25 metros. Ventos fortes de mais de 15 metros por hora sopravam a 280 km a noroeste do centro e a 110 metros do sudoeste do centro.
Se você assiste o canal há mais tempo, deve se lembrar que eu já ensinei a você fazer a interpretação desses dados. Porque quando teve o último grande Taifu que passou, eu fiz uma live aqui, fiz várias lives, né? Tentando, como é que se fala, ajudar as pessoas da melhor maneira. E nisso eu estava ensinando as pessoas de como é que interpreta isso. Tá? E também, principalmente essa parte dos hectopascais aí. Então, se você não viu, sugiro que dê uma procurada nos outros vídeos do canal. Tá? Não vou falar aqui para poder ganhar tempo. Ou você dá uma procurada no YouTube aí, né? No YouTube não, no Google, para você ver como é que é a interpretação dessas questão de hectopascais, se é mais forte, mais fraco, etc. Mas continuando aqui. Espera-se que o tufão se aproxime das ilhas Ogasawara a partir de agora até o amanhecer do dia 24. E há riscos de forte chuva acompanhada de trovões nas ilhas Ogasawara, com quantidades de chuva previstas para cair nas 24 horas até a noite do dia 24, sendo 80 milímetros de água. É muita água, gente. 80 milímetros é muita coisa. Para esses dias para trás aqui, deu uma previsão de 3 milímetros de água, mas caiu um aguaceiro do cão. Imagina 80. Então, cuidado, tá? As ondas também devem aumentar com ondulações de até 4 metros. Então você vê que vai ter ondas de até 4 metros. E a Agência Meteorológica do Japão recomenda cautela contra deslizamentos de terra nas ilhas Ogasawara até o amanhã do dia 24, bem como altas ondas acompanhadas de fortes ventos e ondulações, raios e rajadas de vento. Não se espera que o tufão se desenvolva, mas se transformará em depressão tropical perto das ilhas Izu no dia 25, em seguida se aproximará da região de Kanto. Região de Kanto, que é pessoal de Tóquio, redondeza. Então, para você que mora em Tóquio, nas redondezas ali, fique esperto, tá? A partir do dia 25. No dia 25, a chuva poderá se intensificar na região de Kanto, devido à depressão tropical e à umidade ao seu redor. E a Agência Meteorológica do Japão pede atenção à população que fique de olho, tá? Nos relatórios que o governo vai soltando. No caso assim, a agência vai soltando para ver se vai piorar ou não. Aqui eles deram um prospecto. Pode ser que não aumente o tamanho do Taifu. Mas você sabe que nesse mundo de meu Deus, como existe a lei de Murphy, então pode ser que aconteça alguma coisa ou não. Fique de olho, tá? Principalmente se você mora na região de Tóquio para cima. Tóquio, cercaninhas ali para cima, fique esperto. Então vamos pular de matéria aqui. Após o ataque americano às instalações nucleares do Irã, os preços futuros do petróleo bruto no Oriente Médio subiram no mercado de petróleo bruto em Tóquio, atingindo seu maior nível em cerca de 2 meses e meio, devido às preocupações que o fornecimento do petróleo seja seriamente afetado negativamente. Por que disso? Já falei no vídeo do Estreito de Hormuz. Se você não viu, assista o vídeo anterior. Só que no meio de todo o caos, como eu sempre falo, sempre tem os vencedores. E aqui, o que é? Petrolíferas. Então você vai ver que o preço das empresas de petróleo subiram. Tá? Se você estava atento nisso, você pegou a baixa. E agora, com a alta, você pode decidir o que você vai fazer. No caso, vender ou não. Ou vai ter muita gente comprando agora. Só que agora tem que aproveitar, tem que tomar muito cuidado, porque agora já é momento de alta. Pode ser que piore mais ainda. Ou não. Mas de qualquer maneira, não é recomendação de compra. Tá? Só fica de olho, porque as empresas petroleiras aí vão ganhar grandes valorizações. E quanto mais isso subir de preço, o petróleo, mais valorizado elas vão ficar. Então, vai ficar a seu critério. O preço futuro do petróleo bruto no Oriente Médio, negociado no mercado de Tóquio para os embarques de novembro, que é o principal item comercial, subiu para 66.390 ienes por quilolitro,
uma alta de 3% em relação ao preço de fechamento no final de semana. É o nível mais alto em cerca de 2 meses e meio desde o início de abril deste ano. Após os ataques americanos às instalações nucleares do Irã, alguns investidores estão preocupados com a possibilidade da oferta do petróleo diminuir. Sim, por quê? Porque o parlamento iraniano ele aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz. E com isso, tá? Para você que sabe, meus parabéns, você é uma pessoa bem informada. Para você que não sabe, né, você pode procurar via internet ou assistir o vídeo passado que eu acabei de gravar. Tá? Que eu acabei de gravar, não, que eu gravei hoje de madrugada. Né? Então já está lá explicando toda a situação, pelo menos para o lado do Japão. Para os outros países, não. Só expliquei do lado do Japão. Além disso, o mercado do petróleo bruto em Nova York, o preço futuro do WTI, que é a referência internacional para as negociações, subiram temporariamente para a faixa de $78 por barril, um aumento significativo em relação à faixa de $74 do final de semana passado. Aí depois voltou para 75. A cautela dos investidores aumenta à medida que a situação do Oriente Médio se tornou ainda mais intensa. Por outro lado, não está claro que tipo de medidas retaliatórias o Irã tomará. Então muitos investidores estão aguardando para ver quais são os futuros preços do petróleo bruto. Só que é aquela velha história. A pessoa que dependendo é investidor, ela não vai esperar muita coisa agora. Por quê? Porque ela tem que pegar na baixa. Principalmente traders. Tá? Eles vão comprar agora, comprou antes, e vão pegar o preço mais baixo possível. Por quê? Compra na baixa, vende na alta. Então pode ser que isso aqui escalhe o preço ainda. Vai depender muito do que os próximos passos do Irã. Só que o trader ele não pode esperar, porque ele tem que pegar na baixa. Tá? O que vai esperar sim são gerentes de empresas que fazem negócio mexendo, usando petróleo. Aí esse sim, dependendo do estoque que tiver, ele vai segurar para ver a oscilação de preço. Só que quem mexe com o mercado sempre na baixa, né, e compra na alta e vende na alta para poder ter lucro. Por isso que eu falo para você que quem dá curso de trader, ele nunca vai ensinar 100% o método dele. Porque se todo mundo usar o método dele ali, ele vai diminuir o lucro para ele. Então faz loucura ensinar tudo no curso dele. O curso dele é mais para pegar bobo, entre aspas, do que ensinar alguma coisa real. Porque se o cara passar todo, repito, se o cara passar todo o esquema de jogo dele, ele vai sair no prejuízo a longo prazo. Então é inteligente para ele? Não é, tá? Mas de qualquer maneira, fica o alerta. Então vamos pular de matéria aqui. Tanto que essa daqui chamou a atenção aqui da mídia, olha só. アメリカのトランプ政権は輸入される鉄鋼アルミニウムへの関税の対象に新たに冷蔵庫や洗濯機などの白物家電を加え、日本時間の23日午後1時過ぎから関税の徴収を始めました。これらの製品は鉄鋼アルミニウムの派生製品だとして、それぞれの製品の鉄鋼やアルミの含有量に応じて関税を課すとしています。冷蔵庫などはメキシコや中国などからの輸入が多く、製造業の国内回帰を進める狙いがあります。Então, pois é, para você que entendeu, já pode pular de matéria porque foi falar tudo. Se você não entendeu, continua com o tiozão aqui que eu vou trazer isso para você. O governo Trump adicionará os eletrodomésticos, como geladeiras e máquinas de lavar, claro, e outros, tá? A lista de tarifas sobre aço e alumínio importados. E começarão a cobrar as tarifas a partir de hoje, dia 23, a 1h da tarde, horário do Japão. Então essas tarifas já estão valendo para o Japão. Tá? Então, como é que fala? Se as empresas que mandaram coisas para os Estados Unidos, quem mandou, mandou. Quem não mandou, agora é tarifão. Tá? Em março desse ano, o governo Trump impôs uma tarifa adicional de 25% sobre o aço e o alumínio importados, com base na seção 232 da Lei de Expansão Comercial. Tá? E no dia 4 desse mês, a tarifa foi aumentada para 50%.
Olha que doideira. Tá? As tarifas serão aplicadas, né, nas geladeiras, freezers, máquinas de lavar, né, secadoras, lava-louças e etc. Então vai por uma quantidade de, como é que fala assim, de itens por aí, tá? Isso aqui é só um exemplo. E começaram a ser cobradas por volta da meia-noite do dia 23, que já foi, tá? Ou por volta das 13 horas, horário do Japão. Então você vê que já está valendo para o Japão. Esses produtos são considerados derivados de aço e alumínio, e as tarifas são impostas de acordo com o teor de aço e alumínio de cada produto. Muitas geladeiras e outros produtos são importados do México, da China, Coreia do Sul e etc. E o governo Trump visa promover, né, a parte do Japão aí por meio das tarifas. Em relação às medidas tarifárias do governo Trump, uma audiência judicial está em andamento para determinar se as tarifas recíprocas impostas com base na Lei de Superpoderes de Emergência Internacional devem ser suspensas. Só que essas são outras tarifas. Tá? Tarifas recíprocas são umas, tarifas de aço e alumínio são outras. Pois são consideradas como excedentes de autoridade conferida ao presidente. Por meio de comunicação americana Bloomberg, relata que, mesmo que o tribunal decida que as tarifas recíprocas sejam inválidas, Trump terá espaço para atingir seu objetivo de reavivar a indústria americana por meio de uma ampla gama de medidas tarifárias sobre a lei da expansão comercial, incluindo tarifas sobre o aço, aquilo que eu acabei de falar. Medidas recíprocas são uma, essas tarifas de aço e alumínio são outras. Tá? Da mesma forma que a tarifa para os carros são outras também. Tá? Não entra nas tarifas recíprocas. Por isso que, por que você acha que a Toyota pegou uma parte da produção dela e já mandou para o Reino Unido? Por quê? Trump fechou negócio com o Reino Unido e o Reino Unido vai pagar apenas 10%. Enquanto o Japão está com 25% nas costas. E o Ishiba está tentando fazer alguma coisa para mudar isso? Mas nem de longe. Que ele já falou, não vamos mexer nos interesses do Japão em relação às negociações. E como o Japão é totalmente interesseiro nessa ponto, não tem negociação. Tá? Para quem acompanha o canal aqui, já deve ter percebido que eu venho relatando todos, como é que se fala assim, todos os passos que o governo vem dando em relação às negociações. Eu trago aqui no canal. E todo mundo já deve ter percebido que ficou, tá, uma bola fora. E vamos para a última matéria aqui, e não menos importante, muito pelo contrário, tá? É sobre o Estreito de Hormuz, tá? Só que agora quem se manifestou foi os Estados Unidos, por incrível que pareça. O causador de toda a confusão se manifestou. É muita cara de pau, né? Mas de qualquer maneira, né? Vamos lá. Aqui no Japão, por enquanto, até onde eu vi, não manifestou nada. Tá? Até porque eles nem podem. Por quê? Por que disso? Porque dependendo da forma que eles falarem, dependendo da forma que eles interpretarem, as pessoas vão sair correndo para estocar as coisas. E o que vai acontecer? Um grande desabastecimento. Japonês, você está falando abobrinha. Então tá, você se lembra no início do Covid, quando teve um doido que postou nas redes sociais ali, ó, vai faltar papel higiênico. Para quê? Você viu que sumiu tudo, papel higiênico. Isso para começar. Vocês viram que na época que teve aquele rumor do Nankai Choke, que é o terremoto de Nankai, aquele grande terremoto, né? O governo japonês veio, trouxe o alerta e tal. Em cima do alerta, muita gente saiu correndo para se reabastecer. Foi que, em cima disso, que as empresas privadas começaram a aumentar o preço do arroz, que não baixou mais, que levou à crise do arroz agora, que nós estamos passando aqui no Japão. Então já dá para você ter uma ideia que pequenos burburinhos aqui no Japão ganham cresce de uma forma escalar assim muito rápido, dependendo da forma que é interpretado. Então o governo japonês ele tem que tomar muito cuidado com o que fala. Por isso, que você acha que ele não falou nada até agora sobre isso aqui?
porque é tenso. Mas já saíram matérias. O governo está tomando os passos dele, como eu já trouxe no outro vídeo, de forma silenciosa. Ele faz as coisas que ele tem que fazer ali. Só as pessoas daquele meio acabam ficando sabendo. Aí grava-se uma matéria com pouca visibilidade, mas para não falar que não soltou nada. Mas o governo japonês, ele vem fazendo a parte dele. Por isso que eu falo para você, faça a sua parte também, porque o governo está fazendo a parte dele. Porque se acontecer alguma coisa, você não vai poder culpar o governo, porque o governo, na medida do possível, já o fez. E você está fazendo o quê? Tá, mas vamos lá. O secretário de Estado americano, Marcos Rubio, tá, pediu nesse domingo que a China incentive o Irã a não fechar o Estreito de Hormuz, depois que Washington realizou ataques a instalações nucleares iranianas. Para quem gosta de um ataque real em escala cinematográfica, eu sugiro que dê uma olhada como é que foi esse ataque americano. O troço foi cinematográfico, a forma que eles fizeram aquilo. Foi muito bem bolado, foi muito bem planejado. Tá? Isso daria um filme muito fácil. Tá? Mas, continuando aqui, os comentários de Rubio no programa Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo, rapaz, pensa para que um programa com um nome desse tamanho, tá? Da Fox News, vieram depois que a Press TV do Irã informou que o parlamento iraniano aprovou uma medida para fechar o Estreito de Hormuz, por onde flui cerca de 20% do gás e petróleo global. Tanto que eu estava dormindo nessa hora, tá? Quando veio essa notícia. Tanto que na hora que eu acordei de madrugada ali e eu vi essa notícia, eu saí correndo para gravar o vídeo. Tanto que esse vídeo eu gravei por volta das 3 e pouco da manhã, quase 4 horas da manhã. Tá? Tô até meio capenga hoje, como é que fala assim, com os olhos ardendo. Vamos lá, continuando aqui. Eu encorajo o governo chinês em Pequim a contatá-los sobre isso, porque eles dependem muito do Estreito de Hormuz para o seu petróleo, disse Rubio, que também atua como conselheiro de segurança nacional. Então o que isso quer dizer? Que a China depende muito do petróleo iraniano, diferentemente dos americanos que não dependem. Tá? Então você vê que eles já estão avisando ali. Continuando aqui, se fizerem isso, será outro erro terrível. É um suicídio econômico para eles, no caso do Irã. E temos opções para lidar com isso. E realmente os Estados Unidos têm, porque os Estados Unidos eles são produtores de petróleo também. Tá? Mas outros países também deveriam considerar. Isso prejudicaria a economia de outros países muito mais do que a nossa. A China depende de petróleo. Apesar que a China, nesse ponto, ela está mais tranquila, porque ela tem os russos do lado dela ali. Tá? Diferentemente do Japão. Tá? Mas, continuando aqui. Porque seria, entre aspas, o Japão voltou a comprar o petróleo da Rússia, sim, mas muito pouco. Tanto que não tem, eu corri atrás, não tem informações estatísticas sobre a quantidade. E o Japão ainda continua metendo sanção na Rússia. Então é aquela velha história. É muita hipocrisia eu comprar de alguém que eu estou colocando sanções. E eu não sei até que ponto a Rússia está liberando petróleo também para o Japão. A quantidade, porque não tem dados estatísticos. Eu procurei e não achei. Tá? Então você vê que a compra é muito pouca, é muito pequena. Então aquela compra que está sendo feita pelo Japão em relação à Rússia não vai suprir a nível nacional. Então, fique esperto. Porque antes, o Japão ele só estava comprando gás natural. Tá? O gás liquefeito, mas era uma porcentagem muito pequena. Também. Tá? No passado, se eu não estou enganado, naquela época, quando deu o bafafá, era de 5 a 10% só da escala nacional. Não era muito. Por isso que eu venho falando, toma cuidado quem fala assim, quem enche a boca para falar, o Japão compra da Rússia. Não é bem assim. Tá? Ele compra, mas é uma escala bem pequena. Então isso aí,
para nível nacional, não vai fazer nem cócega. Tá? Por que disso também? Porque o Japão, antes dos embargos em relação à guerra da Ucrânia, ele tinha investimentos, junto com empresas privadas japonesas, na parte de Sakhalin 2. É onde tem a extração de petróleo e gás da Rússia. O Japão só tinha duas opções. Ou ele continuasse investindo ali, menor, para ter direito à compra, ou ele parava de investir de vez e se lascava, porque todo investimento que ele colocou ali ia ficar para os russos e ia ficar por isso mesmo. Então, as empresas pensaram, não, então já nós investimos dinheiro, então vamos continuar comprando, mas em pequena escala. Por isso que estava entre 5% e 10% a compra, era muito pouco. Tá? Por isso que as pessoas deveriam, entre aspas, antes de saírem comentando determinadas coisas, né, ter uma noção um pouco mais de propriedade, tá, do que está falando, para evitar essas confusões. Tá? Mas de qualquer maneira, você vê que, igual tem pessoas que começam a frase assim, com kkkkkk, aí começa falando. Então você já sabe que se a pessoa já começa rindo, ela tem problema cognitivo. Porque não é normal começar falando com você, aí começa a falar, pô, isso é uma coisa de doido. Tá? Então vamos continuar aqui. Tá? Rubio disse que uma decisão de fechar o Estreito de Hormuz seria uma escalada enorme que mereceria uma resposta dos Estados Unidos e de outros países. Aí você vê que os Estados Unidos já está querendo arrastar outros países para a confusão que ele está criando. Historicamente falando, eu sei que se o governo americano ver isso aqui, ele nunca mais vai me dar visto. Mas historicamente falando, todas as guerras que os Estados Unidos, que ele entrou sozinho, ele perdeu. Você vê o Vietnã, ele foi sozinho, ele se lascou. Segunda Guerra ele ganhou, mas porque ele teve ajuda de outros países. E aí? Tá. Então você vê que quando é considerado guerra mesmo, embate mesmo, ele sozinho, ele não aguenta. Por mais que ele tenha poderio bélico, tecnológico alto, você vê que ele não aguenta. Você vê na guerra do Vietnã ali, os Estados Unidos tinha todo o aparato tecnológico. Os Vietcongs ali, era só no meio do mato ali com as AK-47 que como é que se fala assim, que a Rússia tinha fornecido. E fazendo buraco no chão, fazendo tática de guerrilha, venceu os americanos no cansaço. E aí? Tá. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa é. Você vê que quando dá essas confusões pro resto do mundo, que os americanos vão lá com armas na mão, eles sempre acabam levando um ou outro junto para poder dar suporte. Ah, vem cá que não sei o que é do seu interesse. Aí vai 2, 3 países para ajudar. Nunca é os americanos sozinhos, é muito tenso. Tá? Mas de qualquer maneira, tá? Então continuando aqui. A embaixada chinesa em Washington não comentou sobre o fato. Tá? Então já dá para você ter ideia que os chineses ficaram quietinhos. As autoridades americanas afirmaram que o ataque obliterou as principais instalações nucleares do Irã com 14 bombas de destruidoras de bunkers, mais 2 dúzias de mísseis Tomahawk, mais 125 aeronaves militares. Os ataques marcaram uma escala do conflito em curso no Oriente Médio. Teherã prometeu se defender. Rubio alertou no domingo contra retaliações, afirmando que tal ação seria o pior erro que já cometeram. E ele acrescentou que os Estados Unidos estão preparados para conversar com o Irã. Então você vê lá que eles bateram no Irã, agora eles querem conversar. Não faz muita lógica, né? Não faz muito senso. Mas esse ataque aqui, quem viu o prospecto do ataque, eu li, pô, o troço é cinematográfico. Tá? Eles usaram vários aviões para poder escoltar os B-2 que carregaram os mísseis anti-bunkers ali, como é que se fala? E nisso eles foram fazendo reabastecimentos no ar até chegar lá. Chegando lá tem os porta-aviões americanos ali para poder dar como é que se fala? Dar um apoio. Eles foram, subiram, destruíram as baterias, entre aspas, antiaéreas que ficariam no caminho
nos B2, os B2 passaram, despejaram as bombas e ó, todo mundo pé para casa. Então foi um troço assim, cinematográfico que eles fizeram, tá? Um troço assim, muito bem preparado. Mas, voltando aqui, então com isso você vê que os Estados Unidos já estão alertando pro fechamento do Estreito de Hormuz. Só que para os americanos é tranquilo, os americanos eles têm fornecimento de petróleo para eles, tanto que eles vendem petróleo. Se der algum problema eles param de vender, eles pegam petróleo para eles e acabou. Mas e o resto do mundo? E o Japão? Né? Então se lasca. Então por isso que eu já venho alertando em relação ao Estreito de Hormuz, em relação ao Japão e o Estreito de Hormuz. As pessoas têm a opção de acreditar, sim ou não? É fato. Tá? Não sou o dono da verdade, mas os fatos estão aí. Alguns jornais japoneses já estão também fazendo matéria sobre o assunto, como eu trouxe. E o negócio tem, como é que fala assim, o seu peso que é muito grande. E esse peso, se isso realmente acontecer, pode ser que leve, dependendo da situação, aquela crise de 2008 ficar fichinha. Tá? Em relação a desabastecimento. Porque aquela época deu a crise, mas não houve desabastecimento. Agora é o contrário. Vai ter desabastecimento. Tá? Começando pelo petróleo. Se não tiver petróleo, o que acontece? Não vai ter combustível para fazer logística, para poder entregar os produtos nos supermercados, etc. Produtos à base de petróleo, plástico, isopor e outros não vão ter também. E mais uma série de outras coisas. E nisso, se você levar de uma forma escalar a nível nacional, você já sabe o tamanho do problema que isso vai dar. Claro que o Japão vai comprar petróleo de outros fornecedores? Vai. Mas a que preço? Aí que tá. Então nós temos que levar muito em conta certas coisas, sim, com certeza. Com certeza os americanos vão vender petróleo para o Japão? Vão. Mas até que ponto? Porque dependendo da situação do ponto que chegar, vai haver uma concorrência muito grande em relação ao petróleo. Porque, igual no Estreito de Hormuz, flui cerca de 20 petróleo a nível global. O mundo inteiro, 20% do petróleo do mundo inteiro passa por ali. Então se você tira esses 20%, sobra aqueles 80%, que parece que é muita coisa, mas divide para todos os países. E aí, como é que fica? Esses 20% fazem uma diferença danada. Então nisso você vai ver que o preço do petróleo já vem subindo por causa disso. Já vem escalando por causa desses medos que vão acontecendo. E as coisas vão ficando cada vez mais caras. Querendo ou não. Tá? Então vai se protegendo, vai fazendo um estoquinho que você puder fazer aí, porque se a coisa escalar, realmente você já está preparado. Se não escalar nada, você já comprou certas coisas que depois é só você consumir. Você vai perder de alguma maneira? De forma alguma. Tá? Mas esse é o meu pensamento, da mesma forma que eu já venho fazendo aqui. Mas eu não posso pegar cada um pela mão, ó amiguinho, vamos fazer isso aqui, porque assim é mais seguro para você. Não, não tenho. Tá? Até porque cada um sabe a situação que está. Né? Mas, de qualquer maneira, o que você já está alertado para tudo quanto é coisa. Você vê que falei de Taifu, aqui, aumento de petróleo, né, perigo de desabastecimento. Os americanos reforçando esse perigo. Então é aquela velha história. Pode acreditar em mim ou não. Tá? Fica a seu critério. Cansei de falar, não sou influenciador digital. Estou aqui para mostrar para você a realidade do Japão de forma nua e crua. Tá certo? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber notificação de vídeo. Se for no TikTok, clica no rosto do bonitão ali e eu vou ficando por aqui. Maido.